Ladybug, Chopper, Ilha dos Animais Raros, Jinbe, Jango, o Sop vs Dragão, Show. Nesse vídeo vamos comentar 40 detalhes, easter eggs, curiosidades e muitas referências no live action de One Piece da Netflix. Então, vamos nessa! Onde que está o leão que dança? Você é o cara de palhaço, Bogan, não é? Buggy. Fala pessoal, eu sou o Pedro e bom, vamos comentar os easter eggs na ordem dos episódios, beleza? Porque logo nos primeiros segundos do primeiro episódio temos vários, como por exemplo o navio do Gold Roger, o Oro Jackson, um do Sea King, a Sea Cal Momo, que não aparece em carne e osso aqui no live action, mas ao menos foi lembrada, a Ilha Down, que é o local de nascimento do Luffy, também dá pra ver a Ilha dos Animais Raros, que eu vou comentar com detalhes daqui a pouco, e a execução do Gold Roger se passa em Long Town, a sociedade natal, que será o próximo destino do bando do Chapéu de Palha já no começo da segunda temporada. Aliás, essa introdução foi narrada em inglês pelo ator Ian McShane, o mesmo ator que faz o Winston lá na saga John Wick. E nesse mês de setembro vai ser no Prime Video a série Continental, que vai mostrar o passado do jovem Winston e como ele começou esse grande hotel. E vai ter vídeo sobre a série aqui no Good Nerd, então fica ligado para você não poder perder. Na execução do Gold Roger, todas as falas dele são basicamente iguais ao do anime / mangá, sendo essa mais uma referência, e durante a sua execução vimos que o Garp estava presente, diferente do mangá e do anime, onde ele não está ali em cima. Além disso, ali na plateia temos a versão jovem de alguns personagens, como o Monkey D. Dragon, que será bem importante em breve, o Mihawk, o Shanks, o Smoker, talvez o Bug ali no canto e aparentemente o Crocodile. E se for confirmado que essa pessoa é realmente o Crocodile, vai confirmar uma grande teoria dos fãs de One Piece. Na primeira cena que vimos o Luffy, vimos ele falando sobre os seus sonhos com o Nilsku, um pássaro da marinha que entrega as notícias do jornal de economia de Morgans. E uma das notícias que ele está carregando diz que a guerra continua na ilha de Broccoli, que tem esse nome porque, vocês estão vendo aí na tela. Nesse momento da história, a ilha está em guerra e por isso essa foi a manchete. Quando corta para o flashback do jovem Luffy com o Shanks, conseguimos ouvir uma versão da música Binks Snake. É dito no capítulo 486 do mangá que o Luffy viu essa música pela primeira vez com a tripulação do Shanks e é isso que acontece. Logo após Luffy e Kobe escaparem do navio da Alvida, conhecemos o Zoro. Vimos ele enfrentando o Mr. Seven do Baroque Works, com ele derrotando sem muitas dificuldades e usando o Onigiri. A luta do Zoro contra o Mr. Seven foi citada no anime, foi citada no mangá, mas nunca tínhamos a visto de fato, sendo essa a primeira vez que vimos a luta acontecendo. Além disso, o visual do Mr. Seven no live action foi inspirado nesse rascunho do visual do Mr. Seven, que foi feito pelo próprio Eiichiro Oda, o grande criador de One Piece. Como eu mencionei, o Mr. Seven é do Baroque Works. O Baroque Works é uma organização liderada por Crocodile, que é referenciado nessa cena, e mais pra frente sendo investigada pelo Garp. Eles serão os próximos grandes vilões que o bando do Chapéu de Palha vai enfrentar, e deve aparecer a partir do meio da segunda temporada. Aliás, a segunda temporada de One Piece já está escrita, foi revelado isso pelos próprios produtores, e ela deve estrear cerca de 12 a 18 meses após o final das greves. Então, supondo, as greves acabam agora em setembro, a segunda temporada vai sair a partir de março de 2025. Ainda antes da quinta temporada de Stranger Things, porque essa aí parece que nunca vai sair. Lá pros 20 minutos, temos a introdução da Nami. Vimos ela ali roubando o navio dos caras do Bug e tal, e vimos ela usando essa roupa aí, com uma longa meia com as cores listradas de laranja e branco, com essa roupa sendo uma referência a uma das artes conceituais para o visual da Nami, que acabou sendo descartada pelo Eiichiro Oda. Aliás, ao longo de toda a primeira temporada, o bando usa algumas roupas que eles nunca chegaram a usar no anime nem no mangá. Roupas que eles usaram, por exemplo, apenas nas capas de capítulos, mas que aqui eles usaram pra valer ao longo de pelo menos um episódio. Vimos Luffy e Kobe olhando para o mural cheio de cartazes de procurados, tendo alguns personagens que vão demorar bastante para aparecer aqui no live action, como Bellamy,
Foxy, Cavendish, e quando eles vão ver o cartaz do Bug ou do Boga, atrás desse cartaz tem um cartaz do Django, um personagem que apareceu pra valer com mais destaque lá no arco do Soap, mas que infelizmente não apareceu aqui no live action. O Django é referenciado mais uma vez aqui no live action, quando o Zoro comenta que já viu o Kuro no Funk Bar, que apareceu pela primeira vez em Django Dance Carnival. E pô, eu confesso que senti falta do Michael Jackson aqui de One Piece. Caramba, tem um homem esquisitão andando de costas! Aê, pera um pouco. Quem foi que me chamou de esquisitão? Nos créditos dos episódios, temos um easter egg sutil, mas bem legal, que é uma referência ao Kong. Não é esse King Kong, e sim esse Kong, o comandante-chefe do governo mundial, também conhecido como o marinheiro mais forte de One Piece, que deve aparecer em breve aqui no live action. Mas outra coisa bem legal é o seu like, o seu joinha aqui nesse vídeo. Se você está curtindo aqui esses detalhes, esses easter eggs, dá essa força porque me ajuda demais mesmo. De coração, muito obrigado. Pulando para o segundo episódio, vimos o Luffy usando uma camiseta branca com mangas vermelhas, mesma camisa que ele usou no capítulo 198 do mangá. No segundo episódio, um dos melhores na minha opinião, temos a introdução do Bug. Quando o Luffy pergunta ao Bug se ele tem algodão doce, ele está fazendo uma referência ao Chopper, que adora comer algodão doce, sendo essa uma das características do personagem. O Chopper é um personagem bem fofinho que deve aparecer muito em breve, já na segunda temporada no live action. Mas aqui, qual seria o visual perfeito para o Chopper do live action? O visual A, o visual B, o visual C ou o visual D? Me conta aqui nos comentários. Falando em referências, no circo do Bug conhecemos o seu imediato, o Moji. Quando o Bug pergunta para ele onde está o seu leão branco, ele está referenciando a esse leão gigante que aparece no arco de Orange Town, que acredito que por ser muito caro de ser produzido, ele acabou sendo cortado do live action, mas ao menos foi referenciado. Ainda no arco do Bug temos mais detalhes. Quando Nami, Zoro e Luffy o derrotam, ele fica por um tempo no modo Mini Bug. O Mini Bug ganhou um pouco mais de destaque lá no anime, e eu confesso que foi no modo Mini Bug que eu passei a adorar o personagem, e ele felizmente foi referenciado nesse momento. E aliás, tem um vídeo de bastidores mostrando a transformação do Jeff Yard, o ator do Bug, no personagem, com ele ficando horas na cadeira de maquiagem, mas vale a pena dizer que valeu muito a pena e ele roubou a cena toda vez que aparecia, o meu personagem favorito dessa primeira temporada. Quando Nami, Zoro e Luffy derrotam o Bug e libertam a cidade de Orange Town, vimos aparecendo rapidamente o cachorrinho Show Show. Tanto o cachorrinho Show Show quanto o prefeito são coadjuvantes bem importantes nessa parte de Orange Town, lá no anime e no mangá. É explorado que o Show Show tinha um dono em tudo, é uma história bem triste, mas aqui essa história não foi muito explorada, acredito eu que pela falta de tempo. Outro personagem que tem destaque no anime, de certa forma, mas que aqui só apareceu, é o Wood Slap, que apareceu na despedida do Shanks com o jovem Luffy. O Wood Slap até chega a contestar o Luffy em alguns momentos sobre a sua escolha de querer ser um pirata, mas lá no fundo ele adora e torce pelo Luffy. E também nessa cena, a referência mais óbvia, mas que ainda assim é uma referência, ou seja, vale a pena comentar, é essa cena do Shanks colocando o chapéu lá no Luffy, que né, é igualzinho ao anime, com o Eiichiro Oda repetindo essa mesma cena com Miyake Godoy, assim como a Mayumi Tsanaka, a dubladora japonesa do Luffy, fez a mesma coisa com Miyake Godoy. Pulando agora para o terceiro episódio, vimos ele com a logo do Soap, com ele tendo o grande nariz do Soap, assim como o seu nariz no mangá e no anime, que embora o ator Jacob Gibson não tenha um nariz tão grande desse jeito, pelo menos o nariz clássico do Soap foi referenciado na logo. Aliás, esse é outro detalhe bem legal. Todos os episódios de One Piece têm a logo aparecendo de formas diferentes. Por exemplo, a logo do primeiro episódio referencia o Luffy, o segundo episódio referencia o Bug, o terceiro referencia o Sop, o quarto referencia o Zoro, o quinto referencia o Chef Zeff, o sexto referencia o Sanji, o sétimo referencia a Nami e o oitavo referencia ao Arlong. Logo na primeira cena em Syrup Village, quando vimos o jovem Usopp, vimos que ele está usando uma bandana amarela com a logo dos
Piratas do Usopp, que foram cortados aqui do live action. Os Piratas do Usopp são 3 jovens que eram bem próximos dele. Eles até têm um mini arco bem divertido ali com o Django e prometeram proteger a ilha assim que o Usopp se uniu ao bando do Chapéu de Palha. Quando o Usopp começa a surtar e falar que os piratas estão vindo, ele passa por um cartaz que anuncia a morte da Victoria Sindri, que é uma atriz que aparece bem mais pra frente na história como zumbi na parte do Thriller Back. Quando o Usopp os leva até casa da Kaia e ela os convida para jantar, primeiro todo mundo toma banho, muda de roupa e logo depois o Usopp comenta uma história de quando ele enfrentou um dragão gigante, que pode ser uma referência a uma coisa que ainda vai acontecer, já que eventualmente eles realmente vão enfrentar um dragão gigante. Então seria o Usopp um mentiroso ou seria ele um vidente? Me diz aí, você já comeu um dragão? Não. Vocês têm dragão? Receio que já estejamos sem. Chegando no 5º episódio, temos um dos melhores easter eggs aqui na minha opinião. Como eu comentei no começo, a Ilha dos Animais Raros aparece lá no primeiro episódio naquele mapa. Mas chegando no Baratie, ali no meio das várias pinturas, conseguimos ver a Ilha dos Animais Raros com alguns animais e ali no meio tem o Gaimon. No anime e no mangá, Luffy e o bando chega a visitar essa ilha em um certo momento. Tem toda uma história lá do Gaimon, onde ele conta como ele ficou desse jeito e por que ele continuou na ilha por tanto tempo. Depois, o Bug aparece na ilha e também tem uma história com o Gaimon. É um filler, não acrescenta em nada diretamente à história principal, mas, pô, é uma história bem legal que, infelizmente, foi cortada do live action, mais ou menos foi referenciada aí nessa pintura. Na introdução do Sanji, vimos ele preparando um prato, afinal, ele é um cozinheiro, mas vale a pena comentar que o ator Taz Skylar aprendeu a cozinhar só pra fazer aqui a série, e vocês pediram, e eu vou comentar mais sobre isso e sobre ele no vídeo de curiosidade sobre o Taz Skylar, que sai segunda-feira aqui no Good Nerd. Então fique ligado pra você não poder perder, ou dependendo, o vídeo já saiu e vale a pena você dar uma olhada. Falando em comida, quando ele está ali cozinhando, ele comenta que preparou um prato usando o elefante Bluefin, que é um tipo especial de peixe que o próprio Sanji compra daqui a pouquinho lá em Long Town. E talvez veremos essa cena lá na segunda temporada. Mesmo conhecendo a história, ver o flashback do jovem Sanji com o chefe Zeff, cara, realmente foi emocionante, foi impactante, uma baita cena. E pra você que não reconheceu, vale a pena dizer que o ator que fez o jovem Sanji é o Christian Govery, mesmo ator que faz o Gus lá em Swift Tooth, que também é mega fã do Brigadeiro brasileiro. Aliás, vimos que o jovem Sanji tem um machucado no rosto que parece meio que um gancho, sendo esse machucado no mesmo formato da clássica sobrancelha do Sanji, seja no anime, seja no mangá. E tem mais coisa envolvendo o Sanji, aquela cena dele ali, como quem não quer nada, já paquerando, chavecando a Nami, é uma clara referência à personalidade do personagem, já que desde quando ele aparece, ele toda hora fica paquerando a Nami, especialmente em East Blue, e até outras mulheres que ele encontra no meio do caminho. E nessa cena, vimos o Luffy pedindo comida pra ele, pro pessoal, e falando pra colocar tudo na conta do tesouro. E isso é uma referência a uma mania do Luffy, vamos dizer assim, desde que ele era pequeno e estava com Shanks, o que mostra que pode demorar. Pode ser difícil, mas ele tem plena confiança de que vai achar o One Piece. Ainda no 5º episódio, temos a introdução do Mihawk, uma cena irada dele acabando com o Krieg e a sua tripulação na maior facilidade e destruindo o navio deles. E quando ele corta o navio ao meio com uma rajada da Dracula, dá pra ouvir o famoso Wilhelm Scream. E esse mesmo grito aparece mais pra frente, lá no 8º episódio, no meio da batalha no Arlong Park. Falando nessa luta, essa cena do Mihawk acabando com a tripulação e com o Don Krieg é uma referência ao arco original do Baratie no anime e no mangá, já que lá o Don Krieg e a sua tripulação são os grandes vilões aqui dessa parte. Além dele, é possível ver ali no canto esquerdo o Pearl morto e também vimos o Jin, que é literalmente um arco igual ao anime e ao mangá, com ele aparecendo cheio de fome e o Sanji dando pra ele uma refeição grátis. E outra coisa grátis é você se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho. Eu tô com a meta de bater a marca de 200 mil inscritos aqui no Good Nerd até o dia 23 de outubro, que é o meu aniversário. Então se você é novo aqui no Good Nerd e curte esse conteúdo de filmes, séries, curiosidades, easter eggs e muito mais, fique ligado e acompanhe aqui o canal, que eu tenho certeza que você vai gostar. Voltando, outra coisa igual ao anime é a luta do Mihawk com
com o Zoro, essa cena foi muito bem adaptada. Eles fizeram igualzinho mesmo. O Mihawk começando com uma mini espada e depois de ver a vontade do Zoro, pegando a Dracula, derrotando o Zoro, mas poupando a vida dele. Cara, mandaram bem demais em trazer essa luta para o live action. Após o Zoro ser destruído pelo Mihawk, enquanto ele está ali na cama se recuperando, vimos a Nami lendo para ele a história do Noland, o Mentiroso, que é um conto bem famoso no universo de One Piece. O livro conta a história de Mont Blanc Noland, um homem que ficou bem conhecido por inventar mentiras sobre uma suposta cidade de ouro, mas que posteriormente acaba sendo um arco tanto no anime quanto no mangá. O Mihawk é um Shichibukai, eu acho que eu falei certo. Pra quem não sabe, os Shichibukai são um grupo de 7 piratas que se aliaram com o governo mundial e não podem ser capturados pela marinha. No 7º episódio, o Arlong chega a citar um outro Shichibukai, o Jinbe, que é um personagem bem importante que deve aparecer muito em breve aqui no live action. E na internet, os fãs estão fazendo campanha para o ator Babu, sim, o Babu, ator brasileiro, ser o Jinbe aqui no live action. E vocês, o que vocês acham disso? Aprova esse casting ou nem tanto? Deixa aqui nos comentários. Como eu mencionei, essa parte do Baratie no anime e no mangá tem muita participação do Don Krieg, mas aqui eles mudaram para o Arlong para, dar uma otimizada aqui na história. E um membro da tripulação do Arlong, que infelizmente foi cortado aqui do live action, foi o Hatchan, também conhecido como o nordestino de One Piece, que, velho, ele fez muita falta porque ele é muito engraçado. Tem caroço nesse angu. É, tem mesmo. Mas tem tatu, hein? E vale a pena comentar que no vídeo de bastidores sobre a série, foi revelado que o visual dos Homens-Peixes é real. Eles realmente criaram os Homens-Peixe usando próteses e maquiagens, não tem nada de CGI. Chegando no 7º episódio, em um flashback vimos a Belmare ajudando a Nami a fazer um catavento com a casca de tangerina, que acabaria inspirando, logo depois, a nova tatuagem da Nami. Esse catavento de tangerina representa a relação da Nami com as tangerinas, com a fruta em si, que envolve muito a sua mãe. E ser um catavento faz uma referência ao catavento no chapéu do Genzo lá no mangá, que ele usava para brincar com a jovem Nami, que aqui foi referenciado também no flashback. Após a Nami pedir ajuda para o Luffy, detalhe que a Emily Rude contou que essa foi a cena mais difícil que ela gravou para a série, o Luffy derrota o Arlong. A série deixa em aberto, assim como no anime, mas o Eiichiro Oda confirmou que o Arlong está vivo. E quando o Garp pede para os marinheiros prenderem os Homens-Peixe, ele não menciona o Arlong. Então beleza, o Arlong está vivo, mas não deve voltar aqui para o live action, afinal tem muito personagem importante que tem que aparecer. Após derrotar o Arlong, Luffy passa a ser o pirata mais procurado de East Blue, com ele valendo 30 milhões e com o Usopp aparecendo de costas no cartaz de procurado dele, referenciando ao primeiro cartaz de procurado do Luffy, onde isso também acontece e os cartazes são praticamente iguais. E no mesmo jornal que aparece o cartaz de procurado do Luffy, no canto esquerdo, tem uma citação ao Exército Revolucionário, que é um grupo liderado pelo Monkey D. Dragon, aquele mesmo cara que apareceu no começo, que será bem importante em breve aqui em One Piece. Antes da cena do juramento, a Nami comenta que tem um erro no mapa, pois tem um rio que sobe uma montanha, e ela está referenciando a montanha reversa, que após Longtown é o caminho que os piratas precisam passar para chegar na Grand Line. E na cena pós-crédito, digamos assim, como eu já expliquei no vídeo de final explicado, vimos o Smoker apagando um cigarro no cartaz de procurado do Luffy. O Smoker deve aparecer já no começo da 2ª temporada, já que ela aparece no arco de Longtown. Se faltou algum outro detalhe ou easter egg, por favor, deixa aqui nos comentários. Mas enquanto eu ainda estou produzindo o vídeo de amanhã sobre o Taz Skylar, que talvez já esteja no ar, então fica ligado aqui no Good Nerd, aqui eu comento ainda mais curiosidades sobre a série, mais especificamente sobre os bastidores da produção. E conto aqui, eu comento curiosidades sobre o ator Iñaki Godoy, o ator do Luffy, que, cara, é igual ao personagem até na vida real. Mas foi isso, e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui!